acordo com essa passagem, você também pode testemunhar em um domingo: eu quero dizer que Deus tirou o meu trabalho, que Deus permitiu que eu perdesse o meu trabalho. Não foi o diabo não tem poder sobre a sua vida. A nossa vida está nas mãos de Deus, e até mesmo as perdas vêm de Deus. Jó diz: receberemos de Deus o bem e não também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Foi dessa forma que Jó reagiu. Eu vou concluir em poucas palavras. Vamos aprender com Jó. Eu queria que você lesse essa frase que está projetada, desde aquele que está aqui na frente até aquele que está lá atrás, bem alto, porque já está quase 10 horas da noite. Em 5 minutos acaba, 10 horas não passo. Todo mundo alto. O nosso maior alvo na vida não é ser feliz ou satisfeito, mas sim glorificar a Deus. O alvo de Deus para você não é que você seja feliz, satisfeito ou próspero. O alvo de Deus para você é que você glorifique a Ele com a sua vida. Esse é o alvo de Deus. No capítulo 5, verso 17: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze, amados, a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas trata do ferido. Alguém pode dizer amém? Amém. Pois Ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças Ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome Ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra. Aleluia. Que coisa tremenda. Glória. O propósito de Deus não é que você tenha muito dinheiro no banco. Ele pode até dar. Se o ter dinheiro no banco vai glorificar a Deus, Ele dá. Mas o propósito de Deus para a nossa vida não é prosperidade, felicidade ou satisfação. O alvo de Deus para nós é que Ele seja glorificado na nossa vida. Número 2, todos juntos. O caminho, todos juntos, bem alto. O caminho da obediência é marcado muitas vezes por dor e sofrimento. É o caminho da obediência. Jó, capítulo 23, verso 8 a 14. Jó 23, 8 a 14. Mas se vou para o Oriente, lá Ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Às vezes Deus fica calado, em silêncio. Quantos sabem o que eu estou falando? Às vezes você está orando, parece que Deus está calado. É isso que Deus está falando. Parece que Deus não está ouvindo nada. Aí ele continua: quando Ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Parece que Deus não está nem aí para mim. Mas Ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Mas seus pés seguirão de perto as suas pegadas. Mantive-me no meu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas Ele é Ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim, e tem muitos outros planos semelhantes. Que coisa tremenda, profunda. Eu poderia ficar nesse versículo, sinceramente, com vocês, horas e horas e horas. Às vezes Deus está silencioso, a gente não sabe. Quantas vezes eu falo isso, quantas vezes eu e minha esposa tiramos as manhãs, quase todas as manhãs na casa, quando a gente está no nosso esquema, nesse esquema diário, orando, e às vezes a gente fala: Deus está calado, a gente não está entendendo nada.
E eu sou lembrado disso. Gente, o que eu estou falando para você não é para você, eu estou vivendo isso. Tem momentos que eu falo assim, onde está Deus? No norte não está, no sul não está, na igreja eu venho para ouvir a voz dele, mas não está. E ele fala assim, mas em tudo isso, eu não vou me desviar, eu vou ficar obedecendo, porque ele está em controle. E a verdade é que ele faz o que ele quer. E tem muita coisa que ele vai fazer, glória a Deus, que é semelhante a isso. Número 3, vamos falar todos juntos. O que consideramos perda agora, muitas vezes é ganho mais tarde. Alguém diga amém. Amém. O que consideramos perda agora, muitas vezes é ganho mais tarde. Jó, capítulo 42. Você conhece a história, esse é o epílogo do livro. Eu falei do prólogo, do diálogo. Aqui está o epílogo, o livro termina assim. Esse é o final da história de Jó. Depois, verso 10, que chorou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram com todas as tribulações por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Quem é que trouxe? De acordo com essa passagem, foi o diabo? Não, quem é que trouxe? O Senhor tinha trazido sobre ele. Cada um lhe deu uma peça de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. E aí diz que ele teve muita ovelha, Deus abençoou grandemente. Verso 16, depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Morreu em idade muito avançada. Queridos, o que consideramos perda agora, muitas vezes é ganho mais tarde. O propósito da perda de Jó não era simplesmente para que Deus desse a ele mais em outra oportunidade. Isso aconteceu. O maior ganho de Jó, como para todos que sofrem perdas e continuam confiando em Deus, foi glorificar a Deus e saber conhecê-lo mais do que eu conhecia antes. Jó diz no capítulo 42, verso 5, olha: com os ouvir dos meus ouvidos eu vi, mas agora te vejo os meus olhos. Essa palavra diz o seguinte: olha, eu te conhecia, mas agora eu tenho experiência, agora eu sei quem você é, porque eu tive um relacionamento contigo. Paulo diz alguma coisa tremenda, eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero terminar. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Leia o que está sendo projetado. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E Paulo diz assim: pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Há pessoas nessa noite que têm passado por perdas recentes, e o Senhor tem nos enviado nesse lugar para dizer para você que essas perdas fazem parte do plano de Deus para o seu crescimento. Até mesmo essa igreja, esse pastor, Deus tem permitido perdas para que ele seja glorificado e que o seu nome seja exaltado. Nem sempre entendemos isso, mas é o que a palavra diz. Pai querido, eu oro nessa noite